O, eu acredito, eu já me conformei com a hipótese de que sempre na introdução é um momento grave assim que a gente se pergunta sobre a complexidade do tema, sobre a responsabilidade do encargo, por analogia, semelhantemente, né? Eu acredito que as pessoas têm isso quando elas servem um prato, realizam o evento, sempre aquela dúvida, né, se haverá satisfação dos participantes. E depois, graças a Deus, as coisas acabam fluindo, sobretudo quando é uma situação quanto a nossa, né, em que estamos entre amigos, pessoas solidárias, que dão sustentação e que, de certo modo, têm a compreensão para nossos limites, nossas limitações, mas o tema de nosso hoje é acerca de leis divinas e leis humanas. Primeiramente, eu acredito que eu vi os nomes aqui, muitas pessoas já têm esse conhecimento, mas a didática sugere sempre que nós privilegiemos aquelas pessoas que estão mais assim, menos informadas a respeito de alguns aspectos básicos do tema, a fim de que a gente possa, não homogeneizar, mas pelo menos atualizar as pessoas em relação à linguagem, tá? Essa distinção, ela aparece em um livro codificado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que é em Pergunta e Resposta, um dos livros básicos, primeiro da codificação, né, e que tem a característica didática de perguntas respondidas por um grupo de espíritos que se denomina Espírito da Verdade. Esse Livro dos Espíritos, então, ele traz diversos esclarecimentos acerca de grandes questões filosóficas, questões da existência, e esclarece aspectos importantíssimos para que nós possamos compreender as questões de Deus. Didaticamente, então, Kardec organiza o Livro dos Espíritos em 4 partes, né? Causas primárias, o mundo dos espíritos, as leis morais e a parte mais relativa a penas e gozos. Numa dessas sessões, ele distingue leis divinas ou leis naturais e leis humanas ou leis sociais. Divinas ou naturais no sentido de que elas existem independentemente da questão humana. E as humanas ou sociais, o próprio nome já diz, elas são instituídas, né, pelo ser humano. Uma outra questão introdutória, né, distinguir o estado de natureza com o estado de civilização. Então, se formos falar em termos antropológicos, a gente não vai colocar aí um estado mais evoluído do que o outro. Bem, o civilizatório ele é mais complexo, porque ele tem alguma coisa de artificial. Artificial no sentido de que passa pela capacidade humana de transformar, de instituir, de institucionalizar. Daqui a pouco isso se traduz, tá? Nós vamos fazer uma crítica social da nossa sociedade no tema. Mas então, tem a questão, se for pensar assim, o ser que vive em situação mais natural, ela vive ali, ela tem a sua subsistência, e ações em termos de códigos de lei. Quanto mais a sociedade vai se desenvolvendo, mais desafiador fica estabelecer regulações de direito, fica mais difícil. E por onde que vem essa necessidade nossa de pensar em termos de legislação, né? É muito da intuição humana, que nós somos muito movidos para a evolução. Concretamente, nós reencarnamos, lidamos com o mundo, nessa nossa ambiência em que nós emergimos, nós lidamos materialmente, socialmente, nós temos a percepção da realidade através dos sentidos e nós interpretamos essa realidade. Como nós somos muitos, se nós nos relacionamos, é preciso estabelecer um código através do qual essa vida em comunidade, essa vida coletiva, tem algumas regras. Então, vem muito assim a ideia de leis humanas ou sociais. Agora, mesmo quando nós estamos lá,
no ambiente natural, existem uma série de funcionamentos, uma mecânica do funcionamento das coisas. Independentemente de nós termos ou não descobrimento, nós estamos sujeitos a essas leis. Elas são leis divinas, são leis naturais. Então, se a gente for pensar assim, que o vegetal cresce, que os seres se desenvolvem, que tem um ciclo e depois o desgaste, tem depois o final do ciclo, ou a morte, que os seres se reproduzem, que existe relação entre os corpos, que existe lei da gravidade no nosso planeta, a velocidade do som, da luz, então questões que já estão postas, né? A Gênesis dá um pouco a ideia dessa questão de estabelecimento das coisas na criação. Então, você separa a terra da água, o chão do firmamento e as questões que a gente vai percebendo, nós já estamos no ambiente natural. Mas a sociedade vai ficando complexa. E aí, por intuição, alguém que nos dá muita clareza dessa instituição da lei humano-social é Moisés. Por quê? Ele, assim como acontece com Salomão, que pede a Deus sabedoria para governar o povo, né? Sabedoria para governar meu povo. Moisés está numa situação em que está no ambiente do deserto, muitíssimos hebreus, que eles vão se multiplicando e tal, e ele precisava estabelecer uma relação de direito, estabelecer um código de relação com as coisas. E aí vem o código que a gente sabe lá, que conhece como os 10 mandamentos, depois são muito mais do que 10, mas vem as questões lá, não matarás, não roubarás, porque imaginemos, está no deserto, tá? E as pessoas dormem, e você tem que controlar uma situação de conflito em que um pega o pertence do outro. Imaginemos a situação de que entre eles, né, existe a questão passional do ciúme e tal, e um deseja a companheira do outro. Ou então ele quer saber como aconteceu algo, ele não tem, evidentemente, eu ia falar uma coisa super inteligente, que ele não tem imagem, não tem gravação do deserto Moisés, vocês não precisam ouvir isso, né? Senão o pessoal desiste do estudo. Mas aí ele precisa fazer um inquérito, né? Que não é escrito e que não tem testemunho. Então, é muito importante constar lá, não fazer falso testemunho. E tem hora que diz assim, você jura por Deus? Então é importante ele escrever assim, não evocar o nome de Deus em vão. Ou seja, ele precisa garantir que haja relações estabelecidas, reguladas, e para isso vem um código de lei. Então aí a gente entende que nós estamos sujeitos a leis naturais, mas nós precisamos das leis humanas. E que no estado de civilização, cada vez mais esses códigos, essas regulações legais, elas se tornam complexas. Quando evoluirmos muito, naturalmente, os códigos serão mais simples, mais básicos, e será mais fácil isso que o pessoal faz hoje, que é negociação de conflito, essas questões que procura fazer hoje, para economizar o grande trabalho dos juristas. Então, as leis divinas, elas são regularidades que acontecem no universo, coisas que a gente nem sabe que acontece, e que depois vai descobrindo, já estão postas. E as questões humanas é quando depende, então, de o ser humano fazer uma combinação, ou então uma determinação. Algumas leis, agora vamos lá. Por exemplo, lei de trabalho. Nós poderíamos pensar que essa lei de trabalho é uma lei humana, mas se pensarmos, Kardec explica que a lei de trabalho ela faz parte das leis divinas ou as leis naturais. É verdade, porque vamos pensar, né? O tempo todo, né? Quando Jesus diz, o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Fica claro, quanto mais se descobre a natureza, inclusive do que parece inerte a matéria, vai se percebendo que a matéria ela é viva, né? Os corpos, os corpúsculos, os átomos, as irradiações, as interações. Então, o que a gente imagina assim, natureza morta é modo de dizer.
constantemente ela vibra. Se nós formos pensar, uma coisa simples que seja o clima, né? As nuvens, os ventos, a umidade do ar, a duração do tempo, o movimento das águas, as marés, o crescimento dos vegetais, os frutos, a absorção do fruto que cai, os animais que a cadeia alimentar. Parece óbvio, mas é bom para ilustrar que é uma lei natural, é uma lei divina. Agora, o que nós fazemos com isso? Nós vamos ver daqui a pouco a diferença, tá? Uma outra questão que fica claro é essa questão da lei de sociedade. Mas talvez, considerar que é assim, né? Vida coletiva ou vida de relação. Talvez fosse interessante. Por quê? Porque quando se fala em lei de sociedade, eu já imagino logo o estado civilizatório nosso. Para pensarmos enquanto lei divina ou lei natural, talvez fosse interessante a gente pensar assim, no fato de os seres terem entre si tanta relação, inclusive para a reprodução, e de haver tanta interdependência entre os reinos e entre as espécies. Então, é meio dizer assim, a vida, de certo modo, é uma situação coletiva, e não é se for pensar a vida, se for pensar a existência, né? Não, como que a gente vai isolar um ser qualquer, um elemento qualquer, material da existência, e considerar que ele tem uma existência em si mesmo? Assim, desculpe, não é que tem existência em si mesmo. Uma existência independente do mundo que cerca. Existem relações. Inclusive, se a gente for pensar, a erosão, um tecido que fica poído, desgastado, renovação, desgaste, envelhecimento, amadurecimento, reprodução, ou seja, vida coletiva. Então, também dá para pensar com Kardec aqui que temos a lei de trabalho e o que ele intitulou lei de sociedade. Nós temos a lei de reprodução, que já foi dita, e se não fosse assim, imagina, os seres se extinguiriam, né? Vamos pensar, não vamos nem pensar na questão animal, não, vamos pensar humana, não. Vamos pensar do ponto de vista da polinização. Quando se fala da importância dos ventos, da natureza, dos insetos, no sentido de preservação, né, da flora. Aqui nós estamos falando de reprodução, de disseminação, de princípios ativos que possibilitam aos seres, né, perpetuarem com a renovação dos espécimes. Então, também a gente pode colocar que isso aqui é lei. Da lei de criação, lei de destruição. Será que essa lei ela é humana ou ela é divina? Parece estranho, porque a gente quer imaginar só coisas boas acontecendo com a ciência divina, a gente quer romancear, já que chegar na questão da lei de amor e a tal. Mas se a gente for pensar, a lei de destruição, ela está muitíssimo presente em nossa volta e em nossos cotidianos. Até citamos isso em outro estudo, né? Para a gente, quando Jesus diz, o reino dos céus é dos violentos, e assim tem sido desde o princípio. Ele está falando da transformação, inclusive moral, tal, de nos esforçarmos para entrar na porta estreita. Mas no nosso dia a dia, a lei de destruição ela é muito presente. Olha, você pega um tecido, vai fazer uma coisa qualquer, aí rasga o tecido. A gente pega uma embalagem, abre a embalagem, corta a embalagem. Aí nós vamos alimentar e pegamos um fruto, né? Então a gente arranca o fruto da árvore, tá? Descascamos, tiramos as sementes, né? Mastigamos, engolimos, digerimos. Lei de destruição, se nós formos pensar. Uma reforma de casa. Então, são questões que nós fazemos constantemente e que, se nós formos analisar, elas têm muito a ver com a transformação de fazer uma coisa para fazer outra, mexer tornar um campo cultivável, tornar abrir uma estrada. Não se faz essas coisas sem destruição, tá?
Então, nós podemos concordar também que leis divinas ou naturais, temos também a lei de destruição, na nossa introdução de estudo. A lei de conservação é importantíssima. Por quê? Se tiver criação, reprodução, tiver destruição e não tiver uma estabilização, uma estabilidade, uma duração de vida, de utilidade, de manifestação, então nós teríamos problema. Que seria criar e morrer, fazer e desfazer. A lei de conservação, então, ela está presente até no nosso instinto de conservação. Então, a gente vê que não só ela é uma realidade natural, como também ela é uma realidade natural e ela é também uma realidade natural e ela também é um instinto porque nós lutamos pela nossa sobrevivência. Nós lutamos para que a vida perdure, para que ela dure. Em estado muito natural, né? Sem que haja deturpação da nossa mentalidade, do nosso otimismo, do nosso pertencimento, da nossa preocupação com as pessoas e tal, em estado natural, até quando temos vidas muito complicadas, é muito natural que a gente lute por elas. Quando o instinto de conservação está muito bem desenvolvido, o que acontece é isto, né? Então, lei de trabalho, sociedade, criação, reprodução, destruição, conservação, bem. Aí Kardec escreve uma questão no Livro dos Espíritos que a gente vai filosofar um pouco, tá? Ele já nos previne lá nas respostas do Livro dos Espíritos, consta que muitas vezes as nossas leis, elas são a legislação divina, ela é deturpada por nossas paixões, por nosso egoísmo, por nossas vaidades. Então, uma das questões que nós fazemos é nos valermos das leis divinas ou naturais para estabelecer leis, quando sinceramente inspiradas nas ideias que temos do dever, do bem, do direito, da felicidade coletiva, ou às vezes nós usamos isso como matriz, como arcabouço, como justificativa dos nossos interesses condenáveis. Então, isso também acontece muito. Veremos exemplos, tá? Então, Kardec estabelece lá lei de liberdade, lei de igualdade, lei de justiça. Aí temos um problema, sendo francos, né? Porque lei de igualdade, Kardec estava dentro de um ambiente da Revolução Francesa em que se discutia muito de igualdade, fraternidade, liberdade e igualdade. Essa trilogia da Revolução Francesa. Dentro do ambiente Allan Kardec, parecia que esse era um pensamento universal. E parecia que a civilização seria conduzida a isto. E parecia que nós seríamos felizes para sempre, né? Seríamos felizes para sempre e que nós teríamos um conto encantado, né? Que estaríamos tudo indo muito bem, que o final seria feliz. E Kardec, desse ambiente francês, civilizado, de uma parte do mundo desenvolvido, considerou que isso seriam leis também divinas. Bem, aí vamos pensar nas hipóteses todas, né? Primeiro, igualdade. Não me parece, olha, para a gente dizer que a lei de igualdade é uma lei divina ou natural, eu acho que ela é um princípio que nós devemos buscar. É uma base em que devemos nos inspirar, pela qual nós devemos lutar, que deve inspirar os nossos códigos de direito. Agora, não é claro que, como divino ou natural, pelos nossos sentidos, essa igualdade exista. Porque ela não é igual do ponto de vista das impressões digitais, das sobrancelhas, das listas das zebras, de uma folha,
De nada. Na verdade, a vida parece ser materialmente diversidade. Diversidade. Igualdade é um princípio inspirador, é uma questão abstrata. A gente imagina que a igualdade seja. Aí fala, mas ele está falando da igualdade do ponto de vista social. Bem, o que estamos dizendo é que dizer que a igualdade é uma lei divina, natural, universal, já fica uma palavra mais difícil de a gente imaginar, exemplificar, cogitar. Mas se buscava a igualdade, aí fala assim, igualdade de direitos. Também não é uma questão fácil de a gente definir, porque, por exemplo, se formos pensar, homens e mulheres, homens e mulheres têm, fala-se, equivalência de direito, não é perfeita igualdade de direitos por umas particularidades do corpo da mulher e do corpo do homem, por exemplo. Então, aí também não dá para falar igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas nós falávamos assim, igual direito à vida, igual direito à oportunidade de trabalho. Olha só, nós estamos falando de leis humanas ou sociais. Espero estar sendo claro, tá, gente? O que estamos dizendo é que a igualdade ela é uma utopia necessária, ela é um princípio fundamental de ser buscado, de ser consagrado em lei, de ser quanto possível assegurado. Nós devemos lutar por isso, mas não fica claro que isso seja garantido. É uma coisa que a gente vai buscando. Ah, mas as pessoas têm que ter direito à igualdade. Aí fala-se no Consolador, né? As pessoas têm que ter direito de ter de distribuição de renda igual. Aí o Consolador fala que se pegar toda a fortuna do mundo e dividir para cada habitante, o que fica para cada um é muito pouco. Então, preciso garantir uma série de coisas para todo mundo e umas variações de acordo com o empenho, com as oportunidades, com a situação social, vamos falar disso. Mas a igualdade, assim, perfeita, até porque ela existiria no primeiro momento. No momento seguinte, ela já seria desfeita, porque um empresta, o outro vende, o outro abdica, abre mão, o outro pede. Então, no momento seguinte, a igualdade já vai desaparecendo, né? Como princípio. Lei de liberdade. Tá. É divina ou ela é humana? Complexo também. Se nós pensarmos do ponto de vista do universo, nós vamos perceber que existe uma interdependência entre os corpos e dentro dessas leis que regem a vida, a matéria. Então, para nós dizermos assim, liberdade em termos absolutos também é dificílimo, porque falar assim, imagina uma liberdade como um pássaro, ele é livre. Ele é livre, a nossa mente fala que ele é livre, né? Ele é livre dentro de uma série de injunções, tem uma série de situações, por exemplo, o pássaro ele tá dentro de um mundo, ele tem a altura que ele voa, ele tem o tempo que ele suporta voar, ele tem os abrigos que ele tem que procurar, ele tem a luta para se reproduzir, para se perpetuar, ele está sujeito a doenças, ele está sujeito a acidentes, ele tem que tomar uma série de cuidados. Então, ele está dentro de um ambiente que também constrange, a liberdade dele não é absoluta. Ele não adianta querer voar para outro planeta. Não é assim que funciona, então a liberdade dele já não é perfeita. Nós, seres humanos, dizer assim, nós somos livres, que nós podemos ir e vir dentro das nossas limitações físicas, até onde conseguimos ir, com que recursos, de que recursos dispomos. Então, nós temos liberdade, mas aí podemos falar assim, liberdade de pensamento, aí já melhorou bastante. A liberdade de pensamento, eu posso estar preso e me imaginando livre. Eu posso estar num corpo de muito sofrimento, numa situação de muita angústia, mas eu posso estar pensando coisas alegres. Eu posso receber o mal e eu posso pensar coisas do bem. Isso nós vamos falar ao final, tá? É só como uma amostra. Então, liberdade de pensamento já é um exercício interessante. Agora, lei de liberdade do ponto de vista do nosso mundo, da nossa existência material, dizer que ela é divina ou natural já é mais complexo. Até o pensamento, se a gente for falar, é dentro do que a gente consegue conceber, se for em linguagem, é de acordo com aquilo que a gente conhece, que a gente sabe expressar. Então, nisso também nós estamos sujeitos ao cérebro, ao ambiente onde fomos formados,
também é relativo. Outra lei que consta lá que ela é tida por humana, não, divina, a gente tem experiência dela como lei humana, e aí é uma inspiração importante. Lei de justiça. Aí essa é importante, porque essa é que estabelece o código inicial que Moisés registra, escreve, e que Deus é justo. Se Deus não fosse justo, nós estaríamos perdidos. Agora, como que essa justiça se estabelece se for pensar, já que não tem igualdade? Agora nós vamos falar de uma coisa, que é a lei humana, nós vamos voar baixo. Lembra que nós comentamos em 2 perguntas do Livro dos Espíritos, eu não trouxe as perguntas, mas se alguém quiser lembrar ou comentar ou consultar depois, são 828 e 874 do Livro dos Espíritos. 828, 874. Ela se refere ao aspecto de paixão, de orgulho e de egoísmo nosso quando nós vamos legislar. O que às vezes nós fazemos com essas questões da lei divina? O que nós fazemos quando nós vamos escrever a nossa lei? Nós dizemos que nós nos inspiramos no ideal de justiça. Mas a nossa noção de justiça, ela é limitada, ela é complicada, ela é parcial. Cada legislador, evidentemente, a lei é subjetiva, porque tem sempre o caráter de quem está escrevendo, quem está pensando, quem está querendo, em que ambiente que ele está legislando. Então, fica muito parcial. Num mundo pouco evoluído, é muito complicado nós imaginarmos que a nossa legislação vai ficar muito próxima dos ideais divinos. Aos poucos nós vamos conhecendo isso. E que ela será perfeitamente cumprida, por enquanto. Quando Jesus diz, meu reino ainda não é deste mundo, será. Mas, por enquanto, nós temos dificuldade, e não é por maldade meramente, é porque nós confundimos questões, nós ficamos iludidos pelas questões materiais, pelas questões sociais, pela posição em que estamos. E aí, quando nós buscamos as matrizes, tem um outro problema sério. Se a gente fala, nem cheguei na lei de amor, tá? É proposital essa caminhada nossa. Se nós formos buscar a ideia de Deus misericordioso, de Deus de amor, de Deus de bondade, aí nós usamos umas literaturas. A gente fala assim, o irmão Sol que ilumina os nossos dias, que nos traz calor. Isto, gente, é literário. Isso é interpretativo, mas não é claro que isto seja profundamente científico, porque o Sol vai depender da distância, da temperatura a que estamos submetidos. É uma bênção que muitos países tenham noite para que possamos dormir bem. O Sol, que nós achamos que é a melhor referência de Deus, o Deus Sol de beleza, luz e claridade, cientificamente estudado, é um ser em luta permanente. Corpúsculos o tempo todo interagem ali, lutam, brigam para sair, e resultado dessa guerra interna, dessa luta, dessas implosões, é que se estabelecem essas libertações que resultam nesses raios solares, nessa claridade, nessa luminosidade, nesse calor. Então, o Sol, que está ali aparentemente parado, ele é estado de luta permanente. E todos sabemos, basicamente, razoavelmente, que o Sol, ele pode ser um exagero, ele pode ser exagerado, porque ele dosado, ele atenuado, ele moderado, ele controlado, para quem consegue fazer tudo isso, ótimo. Então, a ideia que a gente tem é romântica do Sol, quando a gente pega do ponto de vista literário e fala somente bem dele no sentido de que é uma lâmpada acesa ali do bem, que nos aclarora, que nos ilumina, que é tranquila. É a interpretação nossa. O universo, ele tem colisões, tem destruições entre si. Quando nós falamos da claridade do Sol, se a gente pegar nas matrizes naturais para falar como nós vamos fazer a nossa lei humana, tem outro problema. Nós temos o Sol, mas nós temos os buracos negros. Se nós pensarmos do ponto de vista das relações entre os corpos materiais, a lei de destruição está no universo também. O universo cria, ele agrega, ele forma corpos, ele interage, ele tem um poder de controle sobre os corpos. Então, o Sol, de certo modo, ele é o regente,
ele é o controlador daqueles campos planetários nossos, do nosso sistema solar, mas ele também é o rei. Então, existe um tipo, como se fosse uma hierarquia, né, naquela gravidade que se estabelece. Então, de certo modo, existe uma relação de força, e essa relação de força faz, por exemplo, com que alguns corpos sejam extintos no universo. Se nós formos comparar do ponto de vista literário, de imagem, nós podemos considerar que os meteoros, eles são temíveis. E que uma chuva de meteoros é praticamente uma gangue no universo. Faz sentido pensar isso? Porque de vez em quando eles provocam colisões, às vezes eles ficam desgovernados. Mas eles não têm a vontade. Verdade, pessoas também que às vezes fazem o mal estão desgovernadas, estão perturbadas. Isso acontece às vezes com as pessoas. Então, ambos sentidos, nós vamos pensar, né? A comparação é possível. Os buracos negros, né? Então, uns seres absorvem outros, nutrem outros, sustentam outros, colidem com outros, brigam, se sucedem, morrem, ou seja, ainda assim, a matriz que nós vamos nos apoiar, nós vamos propor uma questão para o nosso final aqui, a matriz em que nós vamos nos apoiar não é uma matriz harmônica, serena, só de luz, só de bondade, só de paz. Então, como que nós vamos achar esse Deus, essa ideia de Deus, com base nas leis divinas? Claro, em termos otimistas, nós vamos falar assim: não, mas se eu pego uma árvore que me dá sombra e que me dá um fruto saboroso, ali está Deus. Tudo bem, mas tem alimentos que fazem mal. Eu sei que eu estou relativizando e o que eu estou colocando aqui tem coisas boas, coisas ruins, mas é um estudo filosófico. Nós vamos chegar numa proposta. O que é que nós fazemos em termos de leis humanas ou leis sociais? Nós usamos princípios de evocar o nome de Deus para justificar legislações nossas que, às vezes, têm aspectos complicados, interesseiros. Vamos lá. Lei humana. Às vezes nós fazemos leis humanas e sociais e nós usamos esses princípios para alegar liberdade. Vamos ser concretos agora, tá? Por que esse mundo ainda não é o reino? O meu reino ainda não é deste mundo. Por exemplo, a gente vira e fala assim, lei de trabalho, meritocracia. Quem quiser, trabalha. Trabalha. É diferente de trabalho e emprego. Se a gente for pensar em termos de emprego, é o trabalho remunerado. O trabalho remunerado, pago, assalariado, ele não é suficiente para que todas as pessoas possam conseguir esse emprego. E quando nós pensamos em lei em termos de emprego, né? Aí passa por uma qualificação, por uma preparação, por uma oportunidade, por uma admissão, por estar naquele lugar. E em termos ideológicos, o que é que a gente faz? Bem, a lei de trabalho é universal, todo mundo tem que trabalhar. Quem quiser, procure emprego. É para nós nos conhecermos que eu estou fazendo isso, tá, gente? Nós vamos fazer uma proposta, um tratamento disso. Quem quiser, procure emprego. Logo, o princípio complicado é mais ou menos eu dizer assim, quem quiser, procure emprego. Quem não está com emprego é porque não quer. Viveremos do emprego, do trabalho, do salário justo. Quem quiser, procure emprego. Quem não tem emprego é porque não quer trabalhar, então não merece emprego. O emprego, às vezes, o salário é subsistência, e com isso eu justifico tantas questões complicadas. Às vezes eu falo outra coisa muito complicada também. Eu viro e falo assim, por essa questão de acreditar que a lei humana ela é absoluta, que ela é fonte segura, que ela não tem contraindicação. Eu digo assim, quem quer mesmo alguma coisa, corre atrás. Tem que ter sabedoria, tem que saber correr para onde, em que direção e correr atrás de quê? Porque senão nós colocamos pessoas sofridas, excluídas, oprimidas, sem esclarecimento, sem preparo para correr atrás, sem saber de quê e para que lado. Ideologia faz isso. Nossas leis, quando o Livro dos Espíritos nos previne sobre o aspecto da vaidade, do orgulho, das paixões, nós fazemos, por exemplo, protecionismo. A gente pode falar assim, olha, então uma pessoa vai pegar uma fábrica, vai fazer um trabalho, vai produzir alguma coisa e vai vender.
Mas aí chega um outro lá e fala assim, olha, aqui eu vou ter preferência de venda nesse grande mercado, nesse lugar mais perto, se quiser você vende bem longe daqui. E o imposto que eu vou pagar é menor do que você vai pagar, porque eu sou um grande produtor, então, para mim vai ficar mais barato produzir, vender perto, e você, se quiser, você produz muito e vende longe. Eu posso virar na época do feudalismo e falar assim, olha, eu vou lhe dar uma casa porque eu vou fazer caridade para você. Você vai cultivar, vai cuidar da casa, vai cultivar aqui em volta, evitar as pragas, me entregar tudo do lucro, 80% pronto, 20% para você sobreviver. Eu posso virar e estabelecer tributos. Salomão fez isso. Pelas leis humanas, eu posso virar e estabelecer alguma questão do tipo assim, ó, eu quero que o Império Romano cresça, então eu decidi agora que as cidades em volta, as cidades satélites ali, elas serão províncias romanas, mas eu não vou controlar essas cidades, eu vou somente estabelecer o medo e o terror. Eu vou determinar que 40% de tudo que eles produzirem, eles vão ter que me entregar, em termos de alimentos, em termos de riqueza, recursos naturais. Eles vão fazer isso. De vez em quando eu posso até pegar alguns deles para serem meus escravos. Bem, por que isso é importante a gente estudar, né? Porque se nós estudarmos assim, nós vamos perceber que isso foi inventado por alguém. Alguém inventou, resolveu legislar aquilo. Alguém resolveu determinar, né, que é dono de alguma coisa. E que é um dono que nem cuida, é um dono que só vai se beneficiar do que inventou. Então, aí nós já temos protecionismo, nós temos uma lei de trabalho de emprego como se ele fosse universal, sem que ele seja. E na meritocracia, então, se trabalhar muito, você vai receber, e se você receber bem é porque você merece, se você progredir é porque você trabalhou para isso, mesmo que seja herança. O livro dos Espíritos fala isso. O que dizer, então, da herança? O que, é que nós sabemos da história daquela riqueza? Então, lei humana, nós temos que olhar com filosofia, com questionamento e nos perguntar, ela é divina? Ela é perfeitamente harmonizada com as inspirações divinas, ou ela é parcial e tem uma ideologia colocando brilho, porque o diabo se reveste de anjo de luz. Não é diabo, gente. É dizer que às vezes a ideologia, ela embrulha uma coisa para presente, assim, ela dá uma beleza, ela dá um formato, uma construção de narrativa, um discurso que a coisa fica linda, mas que, por causa disso, ela não fica divina nem natural. Ela é humana, social, ideológica. Por uma legislação humana, eu posso cismar de estabelecer que alguém seja escravo. Hoje nós falamos da escravidão do ponto de vista do negro. Mas não foi só assim. Povos determinaram, às vezes, que uns seriam escravos de outros, seriam prestação de mão de obra para outros. De vez em quando, um daqueles povos antigos determinavam que queriam um exército. Querendo um exército, eles determinavam que os vencidos serviriam a eles nas construções, nos templos, no exército, nos campos. Assim que os egípcios depois ficaram tratando os hebreus, que os romanos, né, lidavam às vezes com os gregos. Então, às vezes eu posso, através de uma lei humana, social, que é civilizada, eu posso estabelecer protecionismo comercial, escravidão, subjugação. Eu posso colocar numa lei, e nós estamos falando agora da nossa atualidade, sem querer ser pessimista, porque, do ponto de vista espírita, se recomenda estudar tudo. Se a religião não quiser caminhar com a ciência caminhará sozinha. Outro princípio metodológico importante para a vida toda. Fé inabalável só aquela que encara a razão em qualquer época. A fé inabalável só aquela que é capaz de encarar a razão em qualquer época. Bem, nós temos ainda hoje lugares em que se estabelece que o direito do branco é específico em relação ao direito dos negros. Essa semana tinha um filme onde se citavam situações de Estado com a Estado americano, dos Estados Unidos, né? As situações em que um negro estava sendo notificado pela polícia porque ele estava na rua à noite. E depois de tal horário, das 18 horas, os negros não podiam estar na rua. Gandhi lida com a situação em que uma pessoa estava numa calçada e não poderia continuar pela calçada porque ele era indiano, se muçulmano, se hindu. Tem bairros com segregações de raças.
Tem lugares que se estabelece que, e sabe-se disso nos Estados Unidos, alguns lugares existem que o negro não podia se alimentar em ambiente público, em refeitório coletivo, o banheiro era separado, a entrada em parque era separada, museus, associações esportivas, times de futebol, de basquete, para que não se aceitava negro. É da história do nosso mundo por legislação humana, claro, não é natural e não é divina, é humana ou social, que as mulheres não pudessem falar nas igrejas, que as mulheres não pudessem cantar nas igrejas, por isso os cantos gregorianos, com homens, às vezes homens castrados, eunucos, para que eles tivessem a voz feminina, para poder fazer um embelezamento da voz no coral, numa época. É da nossa legislação humana, por exemplo, que algumas casas de doentes fossem pichadas, que os rancenianos, os irmãos antes tidos por leprosos, tivessem que andar com um sininho avisando que estavam passando, porque eram considerados amaldiçoados e ninguém podia cruzar com eles no caminho, porque achava que poderia contrair só de passar no mesmo ambiente que eles. É da nossa legislação humana considerar, às vezes, que a mulher não poderia trabalhar fora, que o salário da mulher tem que ser menor, que a criança é um vir a ser e que o judeu não é gente. Na sociedade alemã, e há filmes que tratam disso também, onde instrutores alemães, com seus pupilos, acreditando naquele momento, naquela imersão, naquele pensamento, achavam que o judeu não era gente. Por que nós estamos dizendo isso? Porque se vale para algumas épocas e alguns lugares, nós precisamos relativizar o aspecto humano das nossas leis para aperfeiçoá-las. E olhá-las com um cuidado importante de tempo e lançar sobre ela uma luz do pensamento divino para que nós nos perguntemos como essa lei pode ser melhorada, em que sentido ela deve ser cumprida. E em que sentido nós vamos trabalhar pela regeneração planetária, já que essas leis humanas são mutáveis e as leis divinas são imutáveis, são constantes. As leis naturais, elas subsistem no nosso ambiente. Então, as humanas, elas são criadas, são reformuladas e elas podem retroceder. Uma das questões a gente pode achar um absurdo na época do nazismo, né? Qual era a ideia? Com base em ciência, pessoas acreditavam que deveriam aperfeiçoar a raça humana através de experimentos de laboratório, através de ideais de força, de padrões que chamavam de beleza, de raciocínio, de aprendizado, frenologia, por tamanho de cérebro, para saber se a pessoa tem ou não tem característica de ser criminosa. Bem, então, por vários fatores da ciência, inspirados, em princípio, eu diria bem intencionados, né? As pessoas, às vezes, elas se dedicavam pela ciência com uma ideologia, achando que estava aprimorando a humanidade. E aí nós entramos numa ideia de que, por exemplo, a eugenia, a raça seria depurada, é como se nós estivéssemos dizendo assim, o homem vai ser a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus tem que ser branca, tem que ter olhos claros, tem que ser homem, e Deus tem que ser homem. Isto é humano. Quando nós colocamos o rótulo, né? Damos o status para as leis humanas de que elas são absolutas, inquestionáveis, imutáveis, nós estamos fingindo que somos deuses e que as nossas leis são claramente alinhadas com as leis naturais, divinas do universo. Homem e mulher são tão naturais quantos negro e branco, quantos crianças todos fomos. Do ponto de vista reencarnatório, então, negro, branco, mulher, criança, tudo isso é uma regra contínua, mutação, a gente muda de corpos para experimentar essa experiência, conhecer essas coisas todas, passar por essas experiências ou aprendermos na mesma vida que
sou muçulmano e hindu. Eu sou indiano, inglês. Gandhi, Charles Chaplin. Não me considero cidadão de lugar algum em especial. Eu sou um cidadão do mundo. Chaplin. Gandhi, absoluta não violência. Busca da verdade e completa atitude de não violência. Agora a gente entra na questão que é mais para caminhar em aspectos conclusivos do nosso estudo, tá? Se, né? Se as leis divinas ou naturais, nós as conhecemos parcialmente. Se a nossa organização social é particular em relação a como está o universo, porque as sociedades estão aqui, nós não sabemos dos outros planetas, aqui agora nós não sabemos, podemos até ter habitado outros planetas, e muito possivelmente habitamos, mas nós não sabemos como esses planetas se organizam. Pergunta, né? Que matriz nós vamos usar como base? A experiência, pelos frutos se conhece a árvore, a necessidade de nós aprimorarmos a nossa vida social, aprimorarmos de tal maneira que ela pareça cada vez melhor, mais prazerosa, mais pacífica, mais feliz, mais virtuosa. Então, nós precisamos entender, estudar, interpretar as leis divinas ou naturais, estabelecermos as nossas legislações da maneira mais igualitária, mais libertária, mais humana, não só humana, mas também para os animais, né? Mais divina possível. Essa é a nossa dificuldade. Sermos imagem e semelhança do Criador, mas também nós nos aformosearmos, estabelecermos um mundo que tem os fulgores, a luz, as ideias de virtude que nós atribuímos a Deus, presentes nas nossas vidas de relação uns com os outros, todos os seres. Esse é o nosso desafio. Mas como nós faremos se? Como faremos se o que nós temos para pensar é a história? Se a história está cheia de equívoco, de interesse, de erro, de transgressão, de contradição, de coisas boas que passaram, de coisas ruins que retornaram. Estudo comparativo ajuda. Colocarmos-nos no lugar do outro ajuda demais da conta para que eu tenha uma legislação menos parcial. Entendermos que o sofrimento deve ser mitigado, atenuado, evitado, que o sofredor deve ser protegido, que o mundo deve ser bom, que nós devemos ter uma relação com o ambiente, com a natureza, como se respeitássemos a casa divina que nos hospeda. Tudo isso são bases de inspiração. Mas como nós faremos se as matrizes que nós temos sociológicas são as que nós vivemos com elas? E nós crescemos com inculcações achando que somos superiores, supremacia, briga de raça, briga de gênero, briga de país, briga de comércio, briga de cargo, briga de fama, briga de vaidade. Nós estamos tão contaminados, melhorando a si mesmo. Através do nosso aperfeiçoamento moral, nós podemos, mais iluminados, mais esclarecidos, mais evoluídos, termos melhores inspirações, porque o médium doente é um doente médium. Quanto mais nós nos melhorarmos, quanto mais abnegados, mais devotados, mais interessados pelo bem comum, mais respeitadores da natureza, do mundo, da existência, valorização da vida, maior possibilidade de acerto ou menor possibilidade de menor risco de erro. Bem, então, se nas nossas legislações humanas e sociais o orgulho, o egoísmo e as paixões prejudicam muito, contaminam, nós temos que trabalhar essas matrizes complicadas, nocivas, que prejudicam, que contaminam a tudo que a gente concebe, porque prejudica a fonte, prejudica o resultado, prejudica a árvore, prejudica o fruto. Então, qual é o nosso desafio? Nós evoluirmos, termos discernimento, termos estudo, buscarmos a perfeição e o aperfeiçoamento das coisas. Isto se faz através da fé, porque tem também a lei de adoração, segundo Kardec. Ela é natural, mas ela é social. Nós temos a ideia de um Criador.
Nós temos a inspiração de uma perfeição, inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Então, a fé é um elemento que ajuda preponderantemente. Os legisladores dirão assim, não, vamos pela ciência, a questão da religião é outra, mas estamos falando com um grupo espiritual, um grupo espírita. A fé é importante porque ela pode nos colocar acima dos interesses terrenos. Nós podemos pensar em gerações futuras, nós podemos pensar em criaturas que não têm voz, inclusive os vegetais e os minerais. Nós podemos pensar no bem da civilização daqui a 2000 anos, mesmo sabendo que nós viveremos poucos anos físicos, vamos imaginar que nem fomos de teoria reencarnatória, tá? Ultra bis, não sei o que, neto é que vai usufruir, mas importa deixar o bem para a humanidade. A fé na imortalidade. A fé em Deus ajuda. O senso moral ajuda muito a identificação das leis divinas e a elaboração das leis humanas, inclusive porque o ser evoluído é melhor do que as leis. Ele cumpre as máximas das suas leis e cumpre o que é de direito, mesmo que não esteja nos preceitos sociais, mesmo que não esteja consagrado. E foi assim, por exemplo, que a lista de Schindler, companheiro não me lembro o nome, salvou os judeus porque a legislação nazista determinava que se entregasse, que se maltratasse, prendesse, exterminasse. Mas ele considerava que aquilo não era correto, que aquilo não era nem humanitário e que aquilo não era divino. Então ele defende os judeus à sua maneira. Então é possível que o ser evoluído, isso acontece, esteja acima do seu tempo e lugar. É o que Jesus faz, do ponto de vista do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. É o que ele faz quando ele perdoa a mulher adulta e salva do apedrejamento. Quando ele diz, quem vos constituiu juízes? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus divide o pão entre os que têm fome, quando ele cura, quando ele evangeliza, quando Jesus se sacrifica, quando Jesus se humilha. Então, ele está acima, como exemplo, do seu tempo e lugar. As obras que nós instituirmos serão exemplo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Isso está acima das leis terrenas, temporárias. Brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, a fé é importante para nós nos alinharmos com as leis divinas. O senso moral é importante, porque ele dá discernimento. Foi assim que alguns espíritos, como Gamaliel, teve imediato discernimento de que o pupilo dele, Saulo, estava errado e que Pedro e Gesiel, Estevão, eram do bem e que, ao que tudo parecia, aquele cristianismo era de Deus e que Jesus, muito possivelmente, como ele confirmou depois, seria e era o Messias. Através das nossas obras, através da nossa atuação, a maneira de nós cumprirmos a lei e nos submetermos a ela. Sócrates e Gandhi se submeteram a leis, Gandhi preso e Sócrates condenado à pena de morte, para mostrar que a lei estava errada e que eles cumpririam a lei até as últimas consequências, que foram mesmo últimas consequências. Foi um modo de denunciar com sabedoria, com virtude, sem violência, para mostrar esta lei passou do seu tempo. O ser que evolui, ele é transcendente. Então, nós podemos entrar numa relação com o universo de uma maneira diferente. Lembra que nós falamos dos meteoros, da luta, da guerra do Sol, do controle entre os planetas, do maior sobre o menor, um suga, o outro extingue, o outro ataca, o buraco negro absorve? O ser humano transcendente é que vai entender a lei máxima divina, a máxima matriz e inspiração da humanidade, definitivamente emancipada e evoluída em imagem e semelhança do Criador, a lei de amor. Se nós olharmos só as relações da matéria, nós temos que ter muita sabedoria para entender a lei de conservação, a lei de destruição, a prevalência, a lei de progresso, a evolução, mas isso ainda não traz o principal. Ela é tão difícil de ser inferida, porque os puros verão a Deus, mas nós não somos puros. Nós ainda não temos fome e sede real, depurada,
de justiça. Nós ainda não somos mansos, nem pacificadores, nem humildes o tempo todo. Então, para nós inferirmos a máxima lei divina, que é a máxima destinação humana, a lei de amor, nós precisamos transcender. Ora, nós falamos de fé, moral, atuação, transcendência, pureza, bondade e lei de caridade. Quando Jesus nos ensina, isso eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Então, o que melhor traduz a lei humana do ponto de vista o que melhor traduz a lei divina do ponto de vista humano é o que Jesus fez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus fez? Concretizou a sua situação messiânica, veio até aqui, se fez carne e mostrou para nós uma questão que não estava escrevendo leis. Ele falou, o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, alma, entendimento e forças. O segundo mandamento é quase o mesmo que o primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Nesses dois mandamentos, toda a lei e os profetas. Lembra que nós dissemos que os códigos vão se multiplicando e com o tempo eles vão se resumindo? Jesus resumiu no primeiro e no segundo mandamento o que é cumprir a lei de Deus e o que é estabelecer a lei de Deus na legislação humana. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo quanto amo a si mesmo, traduzido pela lei de caridade. Para fechar, bem, quando nós transcendemos, nós entenderemos amor em tudo, inclusive nas lutas, inclusive no extermínio, inclusive nos conflitos, nas colisões, e aí nós teremos uma outra capacidade de ser participantes da engenharia do universo. Jesus, como governo divino, na Gênese diz, Deus criou, então, o ser humano e atribuiu a ele o dever de governar a tudo que se movia sobre o céu e a terra. Tudo, não é apenas todos. Jesus, quando controla o vento, manda que a tempestade se cale. Se vocês tiverem poder, fé na proporção de um grão de mostarda, dirá esse monte, sai daí e lança-te ali. O controle sobre os fogos e o controle sobre as doenças, que apóstolos controlaram o fogo. Francisco de Assis, inclusive, João Evangelista. Então, olha só os elementos. Os ventos que Jesus mandou calar, a tempestade que ele serenou, a terra dos montes, o fogo, e ainda curava as doenças, e multiplicava a matéria do pão e transformava a água em vinho. Ou seja, haverá um momento em que nós veremos só amor, leremos só amor, escreveremos só amor, realizaremos obras de amor, e aí nós teremos poder sobre este universo. Nós ajudaremos para que o universo cada vez mais se harmonize e seja uma linguagem de amor para todos os seres. Não sei se ficou confuso, mas a intenção era explicar isso. Leis divinas, universais, naturais, leis humanas, temporárias, alternantes, discutíveis, necessárias, sociais. E a possibilidade de nós nos tornarmos cada vez mais seres evoluídos, aí sim, já não sou eu quem vivo, o Cristo é que vive em mim. Essa é a máxima que devemos buscar, tá? Então, agradecemos a todos, pedimos desculpa pela aceleração para caber dentro do tema e a expectativa de que tenhamos materiais para refletir. Está bem, Demóstenes? Está ótimo, Gladson. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Tá? Antes do pessoal dispersar aí, né, porque semana passada puxaram minha orelha, o Gladson mal acabou de falar, o povo começou a falar e eu queria fazer uma pergunta, né? Mas me falaram, então, estava a pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Mais uma pergunta? Comentar alguma coisa? Franklin, você levantou o dedo ali, Franklin. Só pergunta com a resposta. Graças, quando você cita desse negócio da mudança do mundo todo, que a gente vai crescer, tudo, aí nós estávamos meditando aqui, quando nós chegarmos nessa condição, o que é que vai acontecer? Não vai ter mais doença no mundo? Aí nós vamos para outros mundos.
Aí nós vamos trabalhar, trabalharam por nós, nós vamos trabalhar pelos outros. É alguma coisa nesse sentido. É verdade, verdade. Mas é correto o que você está falando, porque a doença, no sentido que nós conhecemos, ou é decorrência do desgaste do tempo, ou é uma doença evolutiva, ou é uma doença temporária resultante de imperfeições, né? Até pela condição material do planeta. Quanto mais esse mundo se torna espiritualizado, menos as incidências materiais, essas coisinhas que a gente tem, essas iquisiras, né, uma palavra antiga que a gente tem, elas vão desaparecendo. Isso é uma tendência dos mundos, sim. Felizmente. Por várias vezes, Glaucio, você fala assim que a gente deve pisar na terra como se estivesse no céu, né? As leis de Deus, elas são imutáveis, né? Deus, ele é sempre Deus, desde quando o mundo é mundo, né? Então, as leis são imutáveis. E a gente sofre essas alterações. Então, assim, onde eu quero chegar? Já que a gente ainda não está no paraíso que a gente almeja, né? Tentar fazer com que esse planeta nosso, complicado em vários aspectos, né? Que nós possamos estar vivendo realmente como se estivesse no céu, né? Então, para a gente estar no céu, né, que a gente imagina nosso paraíso, é o andar bem, é o viver bem, é o desejar bem, né? Então, a gente vai entrando aos poucos nesse mundo que a gente quer, né? E aos poucos a gente vai brilhando com as leis divinas. Esse é o pensamento meu. Né? Sim. Exemplificar e testemunhar. Exemplificar é ação. Testemunha quando a reação vem para cima de nós. É o que acontecia no Coliseu, não é isso? Se a gente for pensar. Não sei se interrompi você, Demóstenes, mas dizendo isso, tá? Tem um lado em que brilha a vossa luz diante dos homens, a fim de que vendo vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Por outro lado, Jesus diz assim: se o grão de trigo caindo por terra não morre, fica sozinho, porém, se morre, produz muito fruto. Ou, se você quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, renegue a si mesmo e siga-me. Não foi isso que ele falou? Então, de certo modo, é uma vida de testemunho, por enquanto. A seara é grande, os ceareiros são poucos. Jesus não mentiu, mentiu? Também não. Então, ele pegou e colocou para nós esse desafio interessante. Estar no mundo, né? Dar a César o que é de César, mas não deixar de dar a Deus o que é de Deus. Muito bem. Tá? Alguém quer falar uma coisa? Aproveitando que o Frank está com a câmera aberta aí, ia fazer a prece por nós. Faz, Frank. Só que ele ouviu? Franklin? Tá vendo? Você acha que é só eu que travo a internet? Travou. Travou, tá vendo? Até saiu. Tá vendo? Agora olha que delícia. Você é o próximo de câmera aberta. Faz a prece por nós, então. A Lúcia comentou que ela achou assim, gostou do estudo, achou só um pouco complicado alguma parte, tá? Tomara que o pessoal tenha entendido mais do que se confundido e fica com o pouco que entendeu, que eu tenho certeza que dá para desenvolver muita coisa. Tomara, tá? Depois eu serei mais didático, viu, Lúcia? Então vamos lá. Nós agradecemos então a Jesus, na certeza de que este mundo nos ampara com muito amor, que daquilo que nós falamos aqui na língua humana e que nos é difícil de entendimento e de alcance, nós com o tempo entenderemos a língua dos anjos, que silenciosamente nos toca e que se comunica através dos cuidados e proteção que recebemos. Que as inspirações do plano superior nos auxiliem de maneira que possamos deixar um legado no mundo minimamente como retribuição do muito que recebemos. Nós somos felizes, Senhor, pelo corpo, pelo mundo, pelo lugar, por tudo que nos foi concedido. Nos sentimos desmerecedores de tantas dádivas, de tantas bênçãos. E temos a esperança cada vez mais de contribuir, sobretudo crescermos, para sermos no futuro definitivamente felizes com a honra de te servir, seja neste mundo, seja em outros mundos. Que o nosso encontro possa render energias em favor dos trabalhadores dos planos de mais dificuldade física e astral. Que assim seja. Obrigado, Gladys. Obrigado a todos. Turma, até mais, turma.
Saudação aos novatos aí, tá? Não desistam, tá? Nós vamos continuar tentando melhorar. Abraço a todos. Até mais, turma. Tchau, Sandra. Até mais. Abraço. Beijo a todos, gente. Valeu pela. Parabéns atrasado. Seu aniversário foi lá atrás, ó. Tá? Falou? Fiquem com Deus. Fique Tchau. com Deus Obrigada, também. gente. Até semana que vem. Elis. Até mais. Falou, Até. tchau, Elis. Tchau, Bruno. Tchau, Gladys. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Até segunda, gente. Tchau, Beth. Se Deus Boa quiser. noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau, Larissa. Tchau, Rita. Tchau.